Bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente vai fundo em um versículo só, mas que, olha, é considerado a chave para todo o livro de Provérbios na Bíblia. É verdade, o Provérbios 1, versículo 7. Um versículo denso. Exato. A fonte que a gente tem aqui é uma análise bem focada nele, e a nossa missão é, desvendar o que ele realmente quer dizer, porque ele é tido como a base do saber, né? Vamos lá, o versículo diz: O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Ok, vamos começar por essa primeira parte. O temor do Senhor. Isso, assim, de cara soa um pouco intimidador. O que a análise fala sobre esse temor? Olha, é uma pergunta-chave, porque temor pode dar uma ideia errada, né? A análise que a gente viu, ela bate muito na tecla de que não é um pavor, sabe? Não é medo de castigo de um tirano. Ah, entendi. Não é para ter medo de Deus nesse sentido. Não nesse sentido paralisante. A análise aponta para uma atitude de profunda reverência. É diferente. É reverência. Isso. Uma reverência que nasce do amor, do respeito, da gratidão por ele. É mais você reconhecer a grandeza dele e, bom, a nossa própria condição, né? Uma admiração cheia de respeito. Faz sentido. É mais um respeito profundo, então, que meio que organiza a nossa atitude. E o que a análise comenta sobre o efeito disso, o que essa reverência faz na vida da pessoa. Então, aqui fica bem interessante. A análise sugere algo quase paradoxal. Cultivar essa reverência certa por Deus, na verdade, acaba libertando a pessoa. Libertando? Como assim? Liberta de outros medos, sabe? Principalmente aquele medo do que os outros vão pensar, medo de julgamento humano. Essa postura, essa reverência, levaria a uma vida mais justa, mais confiante. Nossa, que interessante. E a fonte até diz que é a base para a verdadeira felicidade. É tipo trocar aqueles medos que prendem por uma reverência que fortalece, entende? Entendi perfeitamente. Essa ideia de reverência que liberta é muito forte. Mas, bom, o versículo liga isso direto ao conhecimento. É o princípio do saber. Como é que a análise conecta essa atitude interna com o aprender, com o ganhar conhecimento? Exatamente aí que está o ponto. O termo hebraico para saber, que aparece aí, é da'at. A análise descreve isso como, bom, conhecimento mesmo, fatos, entendimento intelectual, sabe? Acumular informação. O da'at. Isso, da'at. E o ponto central do versículo, segundo a análise, é que aquela reverência a Deus é o pontapé inicial, É indispensável. a condição número 1 para conseguir um conhecimento que seja genuíno, que tenha significado. Sem essa base, essa reverência, a busca pelo saber pode ficar meio vazia, talvez. Mas aí, sabe, fica uma dúvida. E o conhecimento que a gente vê por aí, científico, técnico, parece que ele não depende dessa reverência para existir, né? Como a análise lida com isso? Boa pergunta. A análise coloca o deat no contexto bíblico, né? Então, não é só um conhecimento, digamos, abstrato ou puramente técnico. Ah, ok. É descrito mais como uma familiaridade prática, até espiritual. Que muitas vezes vem da fé naquilo que Deus revela, entende? E tem mais. Para ser útil de verdade, para ser bom, esse conhecimento precisa vir junto com o amor e ser usado para o bem. Entendi. Não é só saber por saber. Não. A busca sincera por esse tipo de deat, que parte da reverência, é vista como o caminho para o entendimento essencial, até para coisas maiores, como a salvação, segundo a fonte. Faz muito sentido. Não é só acumular fatos, é um saber com propósito, integrado. Mas o versículo termina com um contraste bem forte, né? Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Quem é esse louco aqui na análise? É só alguém ignorante que não sabe das coisas? Olha, não é bem ignorante no sentido de faltar informação. O louco, nesse contexto específico da análise, é alguém que ativamente despreza. Ele rejeita não só o ensino, a instrução, mas a própria sabedoria. Ativamente. A fonte indica que essa pessoa costuma zombar do que é errado do pecado e, um ponto crucial, ela não aceita correção. Não gosta de ser corrigida. Por isso, mesmo que ela até busque algum conhecimento, ela nunca chega na verdadeira sabedoria. É mais uma questão de atitude, de escolha, do que de capacidade intelectual, sabe? Entendi. É uma postura de rejeição.
E qual seria essa sabedoria que eles desprezam? Porque o versículo fala de saber, dat, e depois de sabedoria. Tem diferença. Tem sim, boa observação. A sabedoria, que no hebraico é chokmah, Chokmah. isso, a chokmah é apresentada na análise como algo mais prático. É a habilidade de pegar aquele conhecimento, o da'at, e usar ele do jeito certo, de forma eficaz na vida. Ah, então é a aplicação do conhecimento. Exatamente. Está muito ligada ao caráter, à conduta, à capacidade de tomar boas decisões do dia a dia. E segundo a fonte, a verdadeira Chokmah vem da revelação divina. Ela que capacita a pessoa a interpretar as experiências da vida e a navegar por elas do jeito certo. Ok, então, amarrando tudo isso, o versículo parece traçar um caminho bem claro, né? Começa com a reverência a Deus, essa atitude certa. O fundamento. Isso, o fundamento. E sobe a porta para o conhecimento que importa, o da'at. E esse conhecimento, quando a gente aplica bem, vira a sabedoria prática, a chokmah. Perfeito. E quem rejeita lá o começo, a reverência, o ensino, acaba ficando sem a sabedoria no final. É essa a lógica. É precisamente essa lógica que a análise apresenta. Provérbios 1:7 estabelece essa verdade fundamental. A atitude correta com Deus, a reverência, é o alicerce. Essencial para toda a jornada de aprender e de viver com sabedoria. Sem essa base, Sem essa fundação, a busca por conhecimento pode não levar a lugar nenhum ou até ser ruim. E desprezar a instrução divina é visto como, bom, como insensatez, como ser louco nesse sentido particular. O versículo liga diretamente nossa postura com o divino, nossa capacidade de aprender e nossa habilidade de viver bem. Uma conexão direta. Uau! Bem, acho que com isso a gente encerra esse deep dive focado em Provérbios 1.7. Exploramos bastante essa relação forte entre reverência, conhecimento e a sabedoria na prática, né? Tudo com base na análise que a gente estudou. Foi uma boa exploração e, sabe, fica uma reflexão talvez baseada nisso tudo que a análise trouxe. Se essa reverência é vista como um fundamento tão essencial que qualifica o conhecimento e leva à sabedoria prática, como seria se a gente parasse para avaliar a origem ou o fundamento do conhecimento que a gente aceita em várias outras áreas hoje em dia? Será que isso mudaria o jeito que a gente entende ou aplica esse conhecimento? nossa, é uma pergunta forte para se pensar depois, né? Fica aí para reflexão.